Olá, pessoal. Conversando com Mentes Brilhantes, hoje está com Priscila Lahan, que é vice-presidente de vendas da Microsoft. Priscila, muito obrigada por ter aceito esse convite, por essa vontade de ajudar com o projeto, dividir conhecimento, pela tua energia, simpatia. Muito obrigada. Conta um pouquinho Gina, obrigada a você. Conta um pouquinho da tua história para quem não te conhece, saber um pouquinho sobre quem você é. Tá bom, vou contar. Bom, prazer estar aqui em primeiro lugar. Eu sou responsável pela área de vendas na Microsoft Brasil, para o mercado corporativo, pequenas e médias empresas. Então, tenho muitos anos de Microsoft, já saí uma vez e voltei. Eu sou formada em marketing, mas hoje estou em vendas. Então, tenho basicamente minha carreira dividida entre marketing e vendas, 50-50. Gosto muito das duas coisas e acho que as duas coisas se combinam muito no mundo dos negócios, ajuda bastante. E eu, ao longo da minha carreira, fiz muitas coisas diferentes. Embora eu tenha ficado na Microsoft muitos anos, eu trabalhei em diferentes negócios da Microsoft, em diferentes países. Eu morei aí quase um ano nos Estados Unidos, morei 2 anos na Argentina. Antes da Microsoft, trabalhei na IBM e numa empresa de consumo brasileira que faz a linha, fazia zero call na época. E depois, na verdade, no meio do meu caminho da Microsoft, eu tive uma passagem pelo Facebook, que também é uma empresa que eu aprecio bastante. Tenho paixão por todas as empresas que eu trabalhei, sinto que elas são parte da família. E eu gosto muito, e eu diria que acumulei algumas pessoas, né, ao longo desse caminho, então acho que isso sumariza a minha carreira, mas eu acho que o meu grande desafio mesmo eu sempre falo que é crescimento, e brinco com o meu time que é fazer história, né? A gente conseguir fazer pequenas histórias para as empresas que a gente trabalha, né? Que são grandes potências. Então, como é que a gente, em conjunto, em times, vai fazendo história? Então, acho que esse é um pouquinho sobre mim. Ótimo, fazer história faz todo sentido, né? Porque a gente vai deixando pedacinhos nossos na vida das pessoas. Eu gosto de uma frase, eu lembrei agora, não é exatamente como eu vou falar, mas segue essa linha da Madre Teresa de Calcutá, que ela fala que as pessoas entram e saem das nossas vidas, mas elas sempre têm que sair um pouquinho melhores do que elas entraram, e eu acho que está ligado ao que você fala sobre fazer É isso história, né? mesmo. Deixar a nossa digital em alguém, ajudar pessoas, né? Priscila, você sabe que a gente vai falar sobre liderança, sobre inteligência emocional dentro do mundo corporativo, que tem aí a cultura da organização, os desafios, o valor que precisa entregar, né, o serviço, os produtos, a competição interna e externa, as pessoas, a missão da organização e toda a gestão que o líder tem que fazer, e do outro lado a parte da liderança, né? E como tudo isso é difícil. E a primeira pergunta que eu tenho é: como é que é essa líder? Como é que é a Priscila? Como é que você faz gestão? Como é que você é como líder? Bom, primeiro, eu acho que eu brinco com o meu time que não tenho nenhum trabalho para fazer que não seja ajudá-los a serem bem-sucedidos, né? Então, eu acredito mesmo que o papel do líder é colaborar com a sua equipe, é ajudar no crescimento de outras pessoas. E eu acho que é muita sorte também você encontrar a empresa que combina, né, com os seus valores, né? Na verdade, a gente deveria buscar isso. É que nem sempre acontece em todos os momentos. Mas, como líder, a Microsoft tem uma filosofia para os seus managers que é sobre model, coach e care. Então, como é que você serve como modelo para o seu time, né? Como é que você demonstra os valores da companhia? Como é que você modela o que deveria ser? Porque é aquela frasezinha lá do walk the talk, né? Então, a gente tem que demonstrar e não falar. Então, eu acho que, como líder, eu penso muito nessa questão do model. Mas eu acho que os 2 outros temas que são coach and care, para mim, são os que fazem a diferença como líder, né? Então, eu acho que não existe mais um mundo onde você sabe mais do que a sua equipe. Porque as pessoas têm especializações diferentes, né? Então, não existe quem sabe mais, quem sabe menos.
papel do líder está ali em orquestrar o sucesso, né? Ajudar a conduzir o sucesso de um time que muitas vezes é de experts. Então, tem muita gente hoje no meu time que tem conhecimento muito mais profundo do que eu, especialmente técnico, que eu não tenho condições de ter, e não vou ter na vida condições de ter, a não ser que eu voltasse a estudar tudo de novo em ciências da computação. E tudo bem, né? Porque cada um tem um papel. Porque no final das contas, a gente está lá para fazer coaching e realmente conduzir, né? Orquestrar e conseguir criar o ambiente de trust, né? Então, eu acho que o aspecto coach que a Microsoft coloca, além de model, o coach, é muito importante. E o terceiro que é que a gente realmente se preocupe com os talentos. Então, assim, a única coisa importante no mundo corporativo de verdade são as pessoas, porque elas que criam produtos, elas que vendem, elas que fazem acontecer, e os nossos clientes são pessoas. Independente se você vende B2B ou B2C, são as pessoas, né? Então, a questão de ter cuidado, de entender quais são as expectativas, de realmente empoderar as pessoas, para mim é o terceiro aspecto, e que eu diria, um framework mental da Microsoft para os gestores, mas que combina muito com o que eu penso como líder. Então, para mim, assim, essas três coisas são muito importantes e aí eu acho que a organização tem que ter empowerment, né? As pessoas têm que se sentir empoderadas para fazer coisas acontecerem, tem que ter um ambiente, a gente teve na nossa última conversa a história do ambiente de trust, a gente falou sobre isso, e eu realmente acredito que se tiver confiança, as pessoas, o ambiente, a capacidade deste grupo de fazer acontecer é muito maior. Então, eu acho que como líder eu sou a pessoa que acredita que a gente tem que empoderar as pessoas, são elas que vão fazer acontecer, não sou eu que faço acontecer, eu sou parte de uma engrenagem, que elas tenham a responsabilidade, porque junto com esse empoderamento vem o senso de responsabilidade. E, por último, que o ambiente, é meu papel fazer o ambiente ser um ambiente de confiança. Isso é muito meu papel em primeiríssima pessoa, né? E esse que você fala, né, do cuidado com o outro, ele sendo genuíno, ajuda nessa construção do ambiente de confiança, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E as pessoas sabem, né, se é genuíno ou não, é muito fácil de você perceber, né? Elas percebem, é verdade. E, Priscila, pensando na organização, pensando do ambiente corporativo, nesse organismo que muitas vezes borbulha, o que pode dificultar dentro de uma organização essa gestão mais humana, essa construção desse ambiente de confiança, de cuidado, né? Onde você observa pessoas, o resto precisa acontecer, claro, mas em paralelo você está sempre observando isso, essa pegada humana. O que pode dificultar? É a cultura? São os objetivos? É geopolítica, competição interna e externa? O que pode ser que dificulta essa gestão mais humana? Eu acho que desafios existem diversos, né? Você falou um pouco das questões externas, internas, enfim, pode ser os objetivos, todos esses podem ser considerados desafios, né? Mas eu resumiria em duas coisas para mim, é pressa e pressão, né? Então, as pessoas têm um pouco de pressa, às vezes a gente quer atingir os objetivos com um pouco de pressa pessoal, né? Então, muitas vezes a gente transforma uma gestão que é de desenvolvimento das pessoas e de ter um olhar até de cuidado para simplesmente que as coisas aconteçam, né? Então, e que não é papel da liderança isso. Então, acho que essa questão da liderança tem que ter um pouco menos de pressa para as coisas acontecerem, e depois vai ter mais fluidez. E a pressão, acho que tem dois aspectos de pressão. Obviamente, tem a pressão corporativa por resultados, ou tem um ambiente externo político, econômico, enfim, tem vários fatores, mas acho que tem a pressão pessoal, né? Então, para mim, a gente não tem controle sobre os aspectos externos. A gente pode conduzir estratégias que nos ajudem a ser os mais bem posicionados de acordo com essas variáveis. Mas eu acho que autoconhecimento e colocar a dose certa de pressão pessoal para você crescer, para você se desenvolver, para você aprender, para mim, o que quebra esse ciclo não positivo das pessoas não conseguirem conduzir um ambiente humano, um ambiente de desenvolvimento, enfim.
Eu vejo esses dois aspectos. Então, eu brinco que é pressa e pressão, mas acho que tem um pouco dessa história. E aí precisa ser intencional, né? Para autoconhecimento, refletir sobre você, né? Essa autorreflexão, para que você observe a sua pressa e a sua pressão para que você faça as coisas de uma outra forma, né? Ressignifique algumas ideias, não sei. Né, um modelo que funciona para você, e acho que passa muito por você observar também os outros, observar o ambiente que a gente está, escolher qual que é o seu papel, qual é o seu porquê. A gente fala muito, né? Hoje em dia está na moda falar de propósito, mas eu acho que se você fizer a pergunta, por que eu estou aqui, né? Qual é o meu porquê de estar trabalhando na Microsoft? O meu porquê, por exemplo, eu vejo o Satya, que é o CEO da Microsoft, ele fala sobre usar a empresa como uma plataforma sua. Então, eu vejo a Microsoft como uma plataforma onde eu posso atuar em questões de diversidade, porque é uma coisa importante para a empresa e é importante para mim. Uhum. É uma empresa que a tecnologia vai mudar o mundo. Então, hoje, me atrai muito estar participando de uma história que vai mudar a sociedade, que vem mudando a sociedade, né? Que uma organização então, acho que fazer a pergunta do porquê. Com isso, né? Oferecendo fazer a pergunta. Essa pergunta do porquê, por que eu quero estar aqui, eu acho que faz diferença. Uhum. Faz toda a diferença, eu acho, né? Porque eu penso que é normal todo mundo, em algum momento da vida, se perder, né? Assim, e essa pergunta, eu acho que ajuda a você continuar, né? Saber se está no caminho certo ou não. Exato. Pensando nas pessoas, o que pode dificultar essas relações sociais, né? Essas relações mais humanas, ou as pessoas observarem isso com mais cuidado para entenderem que precisam desenvolver e que isso vai trazer benefício para elas e para a organização. O que você acha? Olha, eu acho que é uma questão complexa, mas eu estou pensando aqui num conceito que é antigo, porém moderno hoje, que é empatia, né? Uhum. Então, eu acho que o que ajuda, né? Tem coisas que atrapalham, mas assim, o que ajuda passa por empatia, né? Passa por você olhar do ponto de vista do outro. Uhum. Isso também passa por ter um pouco menos de pressa, porque quando você tem muita pressa, você ignora, né, às vezes, as expectativas ou a perspectiva de outras pessoas, e isso não ajuda no ambiente corporativo no médio prazo, né? Então, eu acho que eu não pensaria no que atrapalha, mas sim no que ajuda. Eu acho que se a gente prestar atenção ou exercitar empatia, isso ajuda muito. Eu fiz um curso que é tipo um mini MBA em Stanford em 2013. E eles falavam um pouco sobre, toda vez que você entrar numa conversa e aquilo que a pessoa está falando te soar, tipo, tá errado. Não, essa pessoa tá errada. Porque acontece muito com a gente, né? Você, naquele segundo, transforma o seu cérebro para pensar, ele está totalmente certo e eu estou errado. Porque quando você faz isso... vira uma chave, né, que a gente falou, eu preciso forçar. E aí você começa a ver de onde essa pessoa está vindo, né? Da onde vem essa ideia? O que eu penso? O que eu tenho de preconceitos que me fazem ter a certeza que ela está errada? Porque às vezes a gente tem certeza e a gente para de ouvir. E a gente só quer completar a frase da pessoa com alguma outra coisa. Então, acho que esse é um segredo que, para mim, me ajudou muito, mudou minha vida, para te falar a verdade, porque eu passei a pensar desse jeito. É perfeito, esse seu parar de ouvir, né, o que você trouxe agora, está muito ligado a preconceito, porque, e não estou nem falando preconceito de raça, mas preconceito de ideias mesmo, né, eu não acredito naquilo, então eu não vou nem ouvir, né? Exato. Não me permito nem ouvir, né? Ou, Lu, você passa a tentar convencer a pessoa de que o seu ponto de vista está certo. Então, você perde uma oportunidade de aprender. Você sabe que o livro da Carol Dweck, Growth Mindset, que eu recomendo que todo mundo leia, que eu acho muito legal, especialmente quem tem filhos, mas todo mundo deveria ler. Ele fala do ainda não sei, né? Que você vai aprender em todos os dias da sua vida. Ele fala um pouco disso que, se você colocar numa mesa pessoas inteligentes, todas querendo mostrar que elas são inteligentes, talvez elas se tornem defensivas. Se todas essas pessoas inteligentes sentarem naquela mesa pensando, o que eu vou aprender com esses outros aqui como oportunidade? Talvez você saia com uma solução inovadora.
Então, eu acho que esse modelinho que eu aprendi lá em Stanford também passa por isso, passa por eu querer absorver, Atitude entender da o que gente, né? É como a gente se coloca. é, Pode até ser que no final a sua ideia prevaleça, mas você pelo menos ouviu outras percepções, né? Eu acho que faz todo sentido e está muito ligado a essa questão da diversidade, porque a gente tem preconceitos que estão ligados à nossa estrutura mental, né? Como a gente foi construído e está muito relacionado à percepção de mundo, né? De ideias mesmo. Sim. Perfeito. Priscila, e ao longo da tua história, você aí tem aí já alguns anos de experiência, você viu, a gente na nossa conversa, a gente brincou, né? Qualquer um que tem 40 anos a mais, talvez já tenha ouvido algumas coisas que hoje não se escuta mais, né? Mas você viu alguma diferença? Você tem visto alguma diferença de transição, assim, no sentido de perfil de liderança? Como eram seus líderes antes, ou o que eles diziam para você, e como é que você se coloca hoje, né? O que você escuta? Você sente essa transformação também? Porque a gente fala de transformação de tudo, né? O mundo está em transformação, tecnologia, e liderança também está em transformação. Como é que você Sim, observa? vejo muita diferença. Eu acho que até tem um aspecto que, primeiro, as pessoas imaginavam que os líderes tinham que ser pessoas que sabem mais que os seus times, então a gente falou um pouco disso agora aqui no começo, então eu acho que isso já é diferente. Liderança não necessariamente vem de saber mais de alguma coisa, né? Mas sim de gerar clareza, de ajudar a transformar o complexo em simples, a gerar energia numa equipe, né, entregar resultados, esse tipo de coisa. Mas eu acho que o que mais faz diferença é a questão da vulnerabilidade. Antes, os líderes tinham quase um papel meio mito, né? Assim, ficava aquela coisa que você não pode demonstrar fraqueza, você não pode dizer não sei. Eu vivi essa época do que não poderiam dizer não sei, né? E hoje você pode dizer não sei, deixa eu refletir, não tinha pensado nisso, e você mostra a sua vulnerabilidade de forma a aproximar as pessoas de você. E isso ajuda nos resultados, isso ajuda a criar colaboração. Então, para mim, isso é uma mudança muito significativa da atitude, né, do líder, da postura, do como a gente enxerga o líder, né? Quando você se coloca mais vulnerável, você se coloca mais humano, né? Porque eu não sou um super homem, eu não uma super mulher, eu sou humano. E você cria engajamento, né? E esse ambiente que você comentou antes de care e de respeito, confiança, né? Eu acho que ajuda, né? A hora que você fala, olha, gente, preciso de ajuda, né? Não sei tudo. É verdade. Ou às vezes, quando você conta uma história sua, você sabe que nesse momento da pandemia e de trabalho remoto, no começo, as pessoas estavam tentando ainda esconder os barulhos dos filhos, do cachorro, desse tipo de coisa. Então, assim, na hora que você mostra, não, gente, tá todo mundo na mesmíssima situação. Então, eu acho que é desde as coisas mais simples, sabe? De você falar, não estou lidando bem com o homeschooling, não está dando certo, não nasci para ser professor, ou não sei limpar a casa. As pessoas até sei, mas não gosto de limpar a casa. Todo mundo limpa a casa. Então, é isso. Você se coloca no mesmo nível que as pessoas, e isso faz toda a diferença, né? Você é de novo o papel, você não é melhor do que ninguém, você só exerce um papel diferente, né? Exato. E que pode mudar ao longo do tempo, né? Então, eu sempre brinco, tem pessoas no meu time que falam assim, espero que um dia você seja meu chefe, eu trabalharia para você. Assim como eu também digo para outras, eu não trabalharia para você, porque acho que você seria um líder que não é o estilo exatamente que eu aprecio. Mas é isso mesmo, ao longo do tempo vai mudar isso, porque as pessoas têm diferentes velocidades, as pessoas vão colocar níveis de esforço também nas suas carreiras de forma diferente. Então, a verdade é que todos nós não somos, né? Ninguém é executivo, ninguém é vice-presidente. As pessoas estão vice-presidentes, né? As pessoas estão CEOs, elas não são. É verdade.
E por isso também o negócio do propósito, né? Porque o nosso sobrenome não é o da organização, né? Então, eu me uno a essa organização porque faz sentido, mas também a hora que não fizer mais, a gente troca, porque nós estamos alguma coisa, né? Nós estamos alguma coisa. É. Priscila, como é que a gente faz gestão de conflitos nesse ambiente que borbulha, cheio de pressão? Como é que faz? Olha, aí tem uma boa dose de você ter, como é que eu diria, a inteligência emocional, né? De você conseguir colocar as suas emoções no lugar certo, né? E aí da empatia, né? Eu acho que aí volta a questão da empatia, que quando você fala de conflitos de interesse, todas as pessoas têm interesses diferentes. E ter interesses diferentes não é um problema. Aliás, é bom, porque as pessoas têm backgrounds diferentes, interesses diferentes, e compõem, né, numa organização. Mas entender, se colocar ali no sapato, que eu acho que a frase de empatia que existia na minha época de faculdade era se colocar no sapato do outro, não falavam empatia como essa frase, mas é super importante para você gerenciar os conflitos de interesse e encontrar um lugar comum, né? Esse propósito, esse porquê comum de um grupo, né? Lugar comum, é isso aí, lugar comum. Eu anoto aqui as coisas, mas essa ideia de você encontrar algo que é comum, né? Que talvez não seja o melhor para todo mundo, porque a gente deseja coisas diferentes, mas naquele momento, para aquele organismo, para aquele projeto, esse é o comum que a gente consegue, é o melhor, né? E aí a gente tem que ir por conta do propósito, né? Porque o propósito não sou eu, o propósito é o projeto, é a organização, é o grupo, né, que está ali. O senso comum, é o comum. E como é que a gente faz esse pessoal trabalhar de forma colaborativa? Olha, de forma colaborativa, eu acho que se a gente tiver esses componentes, e a gente falou um pouco disso, de ambiente inclusivo e de confiança, que são coisas que estão combinadas, né? Uhum. As pessoas vão trabalhar de forma colaborativa, mesmo que elas tenham interesses muito diferentes. Uhum. Então, a questão de ter um lugar comum e de você ter a transparência de que existem interesses diferentes, mas que você tem um ambiente onde todo mundo pode contribuir e que existe a confiança, para mim é a fórmula de colaboração, né? Por quê? Porque você consegue encontrar, tem um lugar comum, tem transparência ali naquela conversa, todo mundo sabe que as pessoas têm interesses diferentes, mas tem um lugar comum e as pessoas não têm empatia pelo seu interesse. Uhum. Então, okay, como é que eu mexo no meu e no seu de forma que seja bom para ambos, uhum. E que seja inclusivo, né? Onde todo mundo possa participar. Para mim, é uma das coisas mais importantes para realmente fazer funcionar a colaboração, que seja inclusivo, que todo mundo possa participar como é. Sem criar uma vestimenta diferente, né? Que é um tema que também era um tabu, ninguém falava sobre esse assunto, hoje é um assunto da moda, né? Que é todo mundo poder ser quem é. E eu acho que isso é bastante importante para a colaboração. É bastante. Então, de novo, a diversidade, a inclusão, você mostrar o que você é sem muitas máscaras, né? Uma relação mais transparente, e aí tudo isso cria um ambiente de confiança e que fomenta, né, a colaboração. E eu não estou dizendo que o ambiente corporativo é um ambiente simples, tá? Porque também, ouvindo isso, parece que parece que é tudo certinho, facinho de fazer. No ambiente corporativo. O ambiente corporativo tem sua dinâmica. Mas eu acho que depende tanto da gente, da forma como a gente vai se colocar nesse ambiente, que se a gente se colocar da forma certa, eu acho que todas as outras coisas em volta começam a funcionar do jeito que a gente está pensando, né? Uhum. Eu acho essa sua ideia fundamental, porque eu penso assim, que o ambiente corporativo é um extrato da sociedade, né? Então, tudo de bom e de ruim que tem na sociedade tem dentro da organização. Mas o que você falou é muito importante, é como eu me coloco, né? Porque eu posso contaminar esse ambiente de uma forma muito positiva, né? Por conta dos meus valores, do que eu acredito, né? Então, mesmo que eu... Oi, desculpa, eu ia falar, mesmo que o ambiente não contribua por algum motivo, eu posso tentar influenciar, né? Exato, eu acho que para mim tem uma coisa que eu falo bastante no meu time, porque às vezes quando a gente está ouvindo
as pessoas, ou quando existem esses diferentes interesses, é a história de assumir boa intenção. Então, nunca como é que é? má intenção. Ah, tá. Entendi. Então, assuma boa intenção nas coisas, porque as pessoas estão fazendo, ou porque elas têm um interesse específico, porque elas têm uma agenda própria, que a gente leva negativamente quando a gente fala disso no mundo corporativo, mas as pessoas têm agendas delas mesmas, ou de crescimento, ou de interesses. Então, assim, como é que eu assumo que isso tem boa intenção para ela, e como é que eu encontro, né, o mecanismo de fazer as coisas funcionarem? Às vezes as pessoas... existe muitas críticas, o ambiente corporativo tem esse tipo de discussão. Por que aquela pessoa virou o diretor e não aquela outra que é muito mais expert no assunto? Se você se coloca como boa intenção e tenta usar empatia, às vezes você descobre que o composto daquele time que está sendo formado precisava mais daquela pessoa que tem menos expertise que a outra individualmente, mas que talvez não compunha para as atitudes e para os conhecimentos necessários naquele grupo. Então, eu acho que isso, para mim, é o que faz funcionar as coisas, né? Assumir boa intenção, tentar pensar pelo lado do outro, por que isso está acontecendo, né? E isso faz as coisas fluírem melhor. Gostei muito disso, assumir a boa intenção. Até levei uns minutinhos para entender o que você estava dizendo, mas faz todo sentido de, seja lá o que acontecer, que pelo menos o primeiro pensamento seja positivo, né? Por que aquilo está acontecendo e não classificar a pessoa como algo ruim, sei lá, né? E pode até ser que depois eu conclua diferente, mas pelo menos a primeira atitude ser positiva, né? De eu tentar observar com... E faz sentido, sabe? Porque eu lembrei de uma outra coisa agora. Uma vez eu li que o nosso cérebro, por conta de construção mesmo, ele tende para o negativo. Então, a gente tem que se esforçar para ir para o positivo. Isso que você falou faz todo sentido, né? Tem que ser intencional. Olhar de forma intencional para algo bom, mesmo que você ainda não entenda direito o que está acontecendo, né? Por quê, né? Mas eu acho que se você ficar se perguntando o porquê disso, e, gente, a outra pessoa que está ali do outro lado não está fazendo aquilo com má intenção. Tem alguma boa intenção e a gente vai encontrar qual que é esse aspecto. Isso ajuda, o que você falou, ao cérebro ter um pouco mais de positividade em olhar a situação e te ajudar a aprender, né? E a gente não ficar taxando pessoas disso ou daquilo, né? Só porque elas não reagem do jeito que a gente... Tem uma frasezinha que eu tenho eu fiz um post uma vez no meu Instagram, a primeira vez que eu vi essa frase, que é: treine sua mente para ver o bom em todas as situações. Perfeito. Então, isso é uma tarefa muito, muito difícil. E é difícil. É um esforço, mas ela é maravilhosa, a frase. É isso aí. É isso mesmo, mas é difícil, não é? Eu acho assim que nada do que a gente está falando aqui é fácil, mas é o que faz sentido, né? Pensando em propósito, é uma forma boa de viver e de se relacionar, né? A gente se esforçando para o positivo, né? E é o que faz você conseguir ter vida longa no mundo corporativo. Porque se você não conseguir treinar o seu cérebro para estes aspectos, você não vai crescer. E o nível de estresse para aguentar a jornada longa, né? Porque é uma corrida longa, né? Uma maratona, não vai acontecer. Então, no final das contas, para mim é uma questão de sucesso, a pessoa parar e pensar de forma diferente, né? Porque essa é a única forma da gente aguentar as horas longas, porque todo mundo trabalha muito, o nível de pressão, o estresse, a competitividade que a gente se cria, seja com o mercado, pequenas traições que podem acontecer, né? Porque acontecem, infelizmente, né? A gente tem que realmente relevar algumas coisas, perdoar, não é? Algumas coisas e se esforçar para seguir com essa atitude positiva. Essa sua frase, né? De treinar o cérebro. O que um líder não deve fazer, Priscila? Senão tudo que a gente falou aqui se perde. Se ele fizer, olha, vai dar errado. Olha, eu acho que... E aí é um pouco de... Tem eu diria, uma ambiguidade aí, né? Porque o líder, ele é um protagonista, mas ele é um protagonista nos bastidores.
Então, o que eu acho que o líder não deve fazer, né? Não é que não pode, mas ele não pode ser a pessoa que toca o negócio, né? Você não faz justiça com as próprias mãos quando você é líder. Você tem que conduzir uma equipe ou um grupo de pessoas, e liderança não precisa ser um gestor, né? Você pode ser um líder sendo uma pessoa, um contribuidor individual, estando no projeto. Realmente você garantir que você vai conseguir orquestrar as peças, né, que existem, os diferentes conhecimentos, porque a gente não conhece tudo, então já sempre vai ter algum tipo de liderança num trabalho em equipe, porque você tem diferentes conhecimentos, competências, enfim. Então, assim, eu acho que é ter o protagonismo de assumir a liderança, de assumir as coisas, de trazer clareza, mas, ao mesmo tempo, saber que você faz isso nos bastidores. Você não é o único spotlight, sim, é a equipe, né? Você não é o foco de luz, né? É aquela equipe. Então, eu acho que, para mim, é isso. Você não pode achar que você é a estrela. Porque você é parte de um céu estrelado, e nem sei se é a maior estrela do céu estrelado, né? E que tem um monte de estrela que brilha, né? Não tem uma só, tem várias. É verdade. É verdade. E pensando nesse mundo de transformação que a gente fala, né? Na verdade, o ser humano vive em transformação, né? Mas a gente vê muito agora pessoas clamando por tolerância, diversidade, inclusão, que a gente já falou tudo aqui, transformação de tecnologia, né? Tecnologia entrando na vida das pessoas e de uma forma muito rápida, né? Porque já vinha acontecendo, mas agora da noite para o dia parece algo diferente que você tem que se adaptar e conhecer. Qual é o perfil desse líder, né? Assim, desse ou dessa líder, dessa pessoa que vai liderar outras pessoas? Verdade. Olha, a gente falou muitas vezes o líder, né? Então eu peço desculpas Pois é. aqui publicamente, que é feio, né? Você Na sabe que verdade, eu percebi isso em mim, nesse projeto. Se você olhar os outros vídeos, eu sempre falo o líder, o líder, o líder. Até que eu comecei a falar, não, tem alguma coisa. Eu começo a falar a pessoa, o líder ou a líder, porque fica registrado de uma forma tão forte que sai sem que a gente perceba, né? Exato. Não, e aí é bom a gente reconhecer, você vê, de novo, a vulnerabilidade. Duas mulheres, né, falando e a gente fala errado, né? Coisa. Não é errado, não é errado, mas assim, não é a melhor maneira de se falar, né? E duas mulheres. Acho que a gente tem que ter a preocupação, né? Que é um pouco do que você falou, que não cabe mais, né? Não cabe mais a gente ver que a gente cometeu esse erro e não corrigir. Por exemplo, para mim não cabe mais. Então, eu peço desculpas. Mas é verdade, é verdade. É verdade. Mas, enfim, eu acho que o que a gente busca aí nessa pessoa é realmente que seja capaz de lidar com a transformação, né? Então, que continue aprendendo, que seja um aprendizado contínuo, que seja capaz de continuar aprendendo. Então, eu sempre falo que o que você sabe hoje importa menos do que a sua capacidade de aprender o que vem amanhã, porque se eu pensar no mundo de tecnologia, isso é muito importante, porque as coisas vão mudar. Então, o que você conhece... Tudo que você tem certeza é que vai mudar, né? Certeza que vai mudar. E aí, o que eu acho que e eu vou falar um pouco, pensando aqui na minha cadeira como Microsoft, o que a gente busca, né? Então, a gente tem os princípios de liderança, que é gerar clareza, né? Como é que o líder sintetiza a complexidade. Eu brinco que tem uma frase em português que a gente fala cortar o boi aos bifes. Então, ele vê lá aquele boizão, o papel do líder é transformar nos bifes, que aí dá para você realmente digerir, né, aquelas coisas. Então, acho que essa questão da clareza, trazer clareza, ajudar no foco, é um papel do líder. Então, a gente busca pessoas que tenham esse tipo de competência, que consigam gerar energia, e aí a energia passa por pessoas que consigam criar um ambiente inclusivo, um ambiente que tenha confiança, onde as pessoas estão empoderadas, então, onde elas realmente podem contribuir. Então, no espírito de que cada um tem o seu papel, e esses papéis, de forma colaborativa, vão atingir um resultado. Então, acho que é gerar energia, essa questão de gerar clareza, e entregar resultados e sucesso, né? Então, efetivamente, como é que a gente
o líder tem que remover barreiras, ele tem que ajudar a conectar partes da organização com o mercado, trazer esses pontinhos e conectar, né? E ele é a pessoa resiliente, né? Então, assim, ter resiliência é um dos aspectos mais importantes, porque as coisas não vão sair bem sempre. Na verdade, elas insistem em sair erradas muitas vezes, muito mais do que a gente toda vez que sai do plano do papel e vai para pessoas, né? Exato. Assim, ter resiliência é essencial. Então, a gente coloca nesses 3 blocos, né, que é gerar clareza, gerar energia, entregar sucesso, mas dentro disso tem esses componentes, onde resiliência é importante, saber empoderar as pessoas, criar um ambiente inclusivo, diverso e de confiança é muito importante, e sintetizar a complexidade, né? Ajudar a priorizar, dar foco é parte do sucesso de uma organização, porque não dá para fazer tudo, né? Então, acho que parte do sucesso está em saber realmente priorizar. Então, a gente procura isso num líder, hoje. Em uma palavra, o que é a boa liderança? Acho que é inspiração. Eu sei que é clichê, tá? Não, clichê. Mas na verdade, assim, tem muitas palavras hoje em dia que são importantíssimas para a nossa vida, né? Você falou várias, a gente falou de tolerância, a gente falou de empatia, né? Inspiração, e a gente usa tanto que parece, mas elas são extremamente importantes. Se a gente entender o que elas significam e como a gente pode usá-las realmente, né? Inspiração é fantástica. É você ser o exemplo de alguém, eu olhar para você e falar, eu quero ser igual a Priscila, não é? Na verdade, você reconhecer na pessoa, né, aqueles Coisas aspectos legais, que você fala assim, poxa, eu quero ser igual, ou e eu acho que vai um pouquinho, na verdade, na linha de esta pessoa consegue tirar o melhor de mim. Então, quando eu penso na liderança inspiradora, esta pessoa consegue tirar o melhor de mim. Quando como eu entro especial, né? Eu entrego o que eu tenho de melhor para ela. Que legal isso! Quando eu entro numa conversa, ela consegue me dar onde eu preciso melhorar, onde eu estou fazendo bem e tiro o melhor, eu me sinto contribuindo. Então, eu acho que é essa coisa da inspiração, né? Te inspira a ser a sua melhor versão, né? E estou pensando aqui no que a gente falou da empatia, da confiança e desse quer que você falou lá na frente, que eu anotei aqui. A gente só entrega o nosso melhor quando a gente confia em alguém, né? Se você não confiar na pessoa, você não vai entregar o seu melhor. Você entrega um pedacinho, mas não o seu melhor, né? Tem a ver com o que você está falando. Legal. E porque entregar o seu melhor significa entregar um pedacinho da sua vida, né? Então, eu sempre falo, a gente dedica tanto tempo para as empresas, né, para o nosso trabalho, porque hoje, se eu tivesse que te dizer, o que é mais importante, sua vida pessoal, sua vida profissional, é uma coisa só, então as duas são importantes. A gente dedica tanto tempo para isso que realmente é onde a gente pode ser a nossa melhor versão, né? Eu não vou ser uma pessoa diferente na vida pessoal do que eu sou na vida profissional. Eu não sou uma pessoa diferente. Eu sou a mesma pessoa. Tem que ser, né? Tem que ser. Para ser tudo legítimo, né? O que a gente está falando aqui. Porque não dá para em casa você ter uma atitude diferente. Tipo, ser pior, né? Ou, né? Não dá. Melhor. Não. Tem que ser a mesma coisa. E quando a gente pensa em liderança, esse pessoal mais novo que está vindo, né? Hoje em dia a gente tem 4 gerações dentro das organizações, a maioria delas já tem aí meninos e meninas bem novinhas. Qual a mensagem que você dá para esse pessoal que está entrando nas organizações e às vezes alguns até com poder de liderança já, né? Com influência, né? O que você diz para eles? E influência muita, né? Talvez influência seja a coisa mais importante nas organizações hoje. E acho que a gente não falou muito disso no papel da liderança, mas ser um influenciador é um aspecto muito importante, né? Porque, de novo, se você partir do princípio que a pessoa não executa coisas necessariamente de, por exemplo, fazer uma venda, né? Você está sempre acompanhado ou de ter coisas que você num trabalho funcional tem. Então, assim, a questão de influenciar é muito importante. Mas eu acho que eu colocaria 2 coisas para a geração jovem. Uma é a automotivação, porque durante toda a nossa carreira ou a nossa vida, e aí eu vou falar em vida mais até do que carreira,
o ambiente vai ficar bom, vai ficar ruim, a gente vai encontrar pessoas que a gente entende melhor ou que a gente não entende, que a gente não acha que estão fazendo as coisas adequadas, ou pessoas que a gente gosta muito, e a gente não deveria mudar a nossa performance, a nossa trajetória, em função desses aspectos. A gente deveria se adaptar a São estes momentos. circunstanciais, né? Eles passam. Eles passam, mas eles servem de aprendizado e eles servem de modelo de adaptação, né? Então a gente tem que ter flexibilidade suficiente para se adaptar a isso, mas para isso precisa de automotivação, né? Então eu sempre penso na função de CEO. Se ele não tiver automotivação, quem vai ter? Porque está todo mundo esperando que ele tenha, né? Coitado, eu fico pensando, tadinho dele, né? Ele ou ela, ele ou ela, mas na verdade é uma posição, se você pensar lá no longo prazo, importantíssimo que você vá se treinando para ter automotivação, né? Para ser automotivado, para você encontrar a sua melhor versão a cada vez, né? E eu acho que os medalhistas olímpicos, né? As pessoas que ganham medalhas olímpicas, elas têm essa coisa, né? Tipo, ganhei uma medalha, eu bati o recorde, eu tenho que bater meu próprio recorde. Uhum. Então, assim, como você vai se tornando uma versão melhor de você mesmo, passa por essa automotivação, essa é uma. E a outra que é, ao longo do tempo, né, conforme vai passando o tempo, a gente vai criando padrões, porque a experiência nos faz ter padrões. E isso não é necessariamente uma coisa que te mantém fresco, fresh, né, em ideias, em conhecimentos. Então, trazer diversidade para perto de você é muito importante. Então, eu falo, eu sei que essa frase diria com muitas cores, mas se você não trabalha numa equipe diversa, mude de equipe, ou transforme a sua equipe numa equipe diversa. Então, você não, mas tem que ter diversidade para se manter fresh, para ter novas ideias, para ser criativo, enfim, é necessário. É necessário. Não, é fantástico, porque se a gente criar caixinhas com pessoas muito parecidas com a gente, pode até ser que sejam pessoas fantásticas, né, brilhantes, mas vai ter sempre aquela mesma ideia, né? Eu preciso realmente pessoas que pensam diferente de mim. Sim. Você falou tem histórias, né, diferentes da gente, Poxa, tem conhecimentos diferentes, realmente pensem diferente, e não, de novo, não estou sendo ingênua de dizer que tudo é muito simples, não. Porque muitas vezes, e a gente tem um estudo da McKinsey que mostra isso, né, as equipes performam melhor no curto prazo quando elas são muito parecidas, e aí no médio prazo a diversidade traz maior performance. Então, tem o aspecto de que muitas pessoas falam assim, não, mas eu quero só que funcione, quero que seja rápido, preciso do curto prazo. Mas a gente não vive só de curto prazo, né? Então tem que construir essa diversidade, e a gente como profissional não está no curto prazo, a gente está no longo prazo como pessoa. Então buscar esse pensamento diferente para estar bem próximo da gente é muito importante. Importante. Eu gostei do que você falou num passinho atrás, você falou da automotivação, né? E você comentou assim, esse líder, né? Esse CEO, vou falar sem gênero, esse CEO, se ele não consegue, ninguém mais consegue. E aí a importância de a gente se colocar vulnerável, porque ele pode eventualmente não conseguir também, e eu preciso talvez até ajudá-lo em alguns momentos, né? Assim, ajudar essa pessoa em alguns momentos. A gente vai se compensando, né? A gente vai se compensando, que é o trabalho colaborativo, né? Às vezes um não está bem, seja o motivo que for, e você vai lá e colabora, né? As pessoas partem do princípio que o líder é o que tem que dar, praticamente tudo vem de cima para baixo, né? Na verdade, muita coisa vai de baixo para cima, né? Se a gente pensar numa pirâmide organizacional, acho que é por isso que as empresas também falam muito de horizontalização, né? Porque as coisas vão funcionando de forma diferente, não existe. É toda uma troca, né? É uma troca. Quando a gente fala em pessoas e relação humana, é uma troca, né? Poxa, que conversa boa! Muito obrigada, Priscila. Eu acho que a gente se conectou super bem, eu acho que a gente conseguiu extrair ideias interessantes aqui. Obrigada.
Imagina, Lu, obrigada a você, adorei. Na verdade, achei que a conversa foi muito divertida. Espero que quem goste. Na verdade, acho que a gente está falando como se fosse uma conversa aqui com um café, né? Que eu espero que eu não tomar café fisicamente de novo. Um dia, a hora que essa pandemia, que eu saí dessa quarentena que já está quase um ano, não é quarentena mais, nossa. Então, eu estou quase um ano dentro de casa, mas uma hora a gente vai tomar um café. É isso aí. Obrigada, viu? Adorei a conversa. Obrigada mesmo pelo tema, por discutir esse tema, acho tão importante, né? Importante, sim. É relevante, né? Por mais que pareça um mundo cor-de-rosa, ou que a gente entre com palavrinhas que pareçam clichê, mas não, é importante, né? É difícil, exige muito esforço, mas vale a pena, não é? Vale sim. Vale a pena. Obrigada novamente. E até qualquer hora para o nosso café. Até. Tchau, tchau, Lu. Tchau, tchau.